Glória a Deus, aleluia. Encerramos um culto que foi maravilhoso. E na oportunidade nós tivemos o testemunho do irmão Lindomar. O irmão Lindomar, ele era um alcoólatra, morador de rua. E aí ele ouviu a voz audível de Deus e ele teve a vida dele transformada. E aí ele conta em 24 minutos esse testemunho dele. A única coisa que eu peço para você ter paciência é que eu não gravei em vídeo, eu gravei em áudio. Aí eu vou soltar para vocês esse testemunho em áudio, mas imperdível. Coisas extraordinárias que Deus fez na vida desse irmão. E aí ouçam, tá? São 24 minutos de testemunho, não vai te pesar a vida e está em áudio, você nem precisa ficar vendo, você pode só ouvir e não perca. Você vai será muito abençoado, você vai ver que o Deus do impossível, ainda até nos dias de hoje, ainda continua fazendo coisas impossíveis, ainda continua falando conosco. Amém? Vamos para o vídeo, em nome de Jesus. Para contar o testemunho dele, como foi o chamado dele com Deus. Aleluia. Irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, né? Que Deus seja louvado, aleluia. Sempre através da minha e da sua vida. Esse Deus que não mede esforço, esse Deus que prontifica a abençoar a mim e a você, a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, aquele que vive para o Senhor. Assim como o hino disse, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Esse tem tudo com Deus. Deus, aleluia, Ele está sobre a tua vida, no teu deitar e no teu levantar. Irmãos, nesta noite eu quero trazer mais um testemunho da minha vida, o qual eu já tenho contado inúmeras vezes, né, por muitos lugares que eu tenho passado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele vai dizer em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia, mas nem sempre, louvado seja Deus, nós vamos, ou melhor, cada um de nós temos algo a contar sobre a nossa caminhada, como nós direcionamos até o Senhor. Muitos, aleluia, foi porque achou bonito, muitos porque já vieram de um berço evangélico, e muitos era porque o projeto de Deus tornara grande sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é Deus para te tomar pelas tuas mãos e mudar a tua história na terra. Aleluia, eu vejo, louvado seja Deus, quando Jesus, ali no livro de João, capítulo 11, versículo 21, quando o Senhor Jesus, Ele chega até a casa de Marta, após 4 dias, Lázaro, teu amigo, está morto. Ele chega ali, louvado seja Deus, e então ali Marta, ela chega até Jesus e diz, olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. No versículo 23, Jesus vai dizer dessa maneira, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aleluia. No 24, Marta diz, eu sei, Senhor, que ele há de, aleluia, ressuscitar na ressurreição dos mortos. Agora escuta uma coisa. No 25, Jesus disse, Marta, Aleluia. eu sou a ressurreição e a vida. Virá baixar de cair todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca verá a morte. Esse Senhor Jesus, Ele faz o milagre acontecer. E esse Senhor Jesus, um dia Ele falou comigo, quando eu estava no vale da sombra da morte, e eu ouvi a voz dele, e hoje eu estou aqui. Hoje eu posso falar para você que Ele muda a história. Hoje eu posso falar para você que, aleluia, que se tu permitir, que nós temos que dar permissão para o Senhor nos tocar, nos ajudar, nos conduzir e nos colocar de pé. Glórias a ti. Com 14 anos de idade eu conheci álcool.
E o tempo foi se passando. E o álcool foi aprofundando sobre a minha vida. Louvado seja Deus, eu não conseguia mais viver sem cachaça. E o tempo foi passando e cada vez eu fui ficando pior. Certa feita, aleluia, louvado seja Deus, ela se tornou tão alta sobre a minha vida, o investimento do inferno sobre a minha vida. Aleluia, que eu passei a ser um alcoólatra. Eu passei a ser um alcoólatra. Aleluia, Jesus, eu cheguei a certo ponto que eu já não trabalhava mais. Eu já não tomava banho mais. Louvado seja Deus, eu não ficava mais na minha casa, eu não tinha esposa, ainda não tinha minha mãe, eu não ficava mais na casa da minha mãe, eu ficava 10 dias, aleluia, junto com os maltrapilhos, os pés inchados, aleluia, vivendo em casas quebradas, abandonadas, em meio a muita pinga, em meio a muitas mulheres, muitos homens sujos, fedorentos, imundo, aleluia, louvado seja Deus, guiado pelas mãos do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu passei a ser um homem excluído da sociedade. Um homem excluído da sociedade. Eu não quero tomar tempo. Aleluia! Ano de 1997. Eu creio que eu acho que há 26 anos atrás. Eu estava ali no Jardim Assunção. Em uma casa abandonada. Lá existia um pé de abacate enorme. Muito folhado, e debaixo daquele pé de abacate era o lugar onde a gente ficava. Ali nós ficávamos ali em 12, 15 homens e mulheres, todo mundo misturado ali. Tinha um garrafão de pinga no meio de nós, dia e noite, de domingo a domingo. Eu não ficava mais não, irmão, a minha vida era bêbado o tempo todo. Passava meses e meses eu bêbado, eu não sarava mais. Aqueles dias eu pesava 56 quilos de peso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse dia que eu citei, dia 10 de junho de 1997, se não me falha a memória, era um dia de sábado. Já fazia uns 10 dias que eu não ia até a casa da minha mãe. E eu disse para aqueles homens, aquelas mulheres bêbadas, eu disse, olha, eu vou lá na casa da minha mãe, já eu volto. Eu ganho a rua e saio. Eu vou caminhando, aquele homem bêbado no meio da rua, aquele homem sujo, fedendo. Lá na frente, depois de eu ter caminhado uns, mais ou menos 800 metros, eu encontrei um bar, onde tinha vários homens bebendo. Eu cheguei no meio daqueles homens e aqueles homens me deram um pouquinho mais de pinga e eu fiquei mais um pouco bêbado. Aleluia. E eu despedi daqueles homens. Eu fui embora. Eu saí daquele bar e eu andei por volta de... questão de menos de 50 metros daquele bar. Aleluia. Vinha duas mulheres ao meu encontro, beirando o meio-fio, qual eu estava indo. Mas quando elas se depararam comigo, elas sentiram medo e elas atravessaram a rua para o outro lado com medo de mim. Aleluia. Então eu prossigo a minha caminhada. Mas quando elas se cruzam de frente comigo, elas adotaram de cá. Aleluia. Irmão, quem crê que Deus fala com o homem? Deus fala com o homem. Deus abre a sua boca e fala com o homem. Irmãos, Deus, ele falou comigo naquele momento. E quero dizer para você que Deus fala comigo até hoje. Aleluia. Eu ouço a voz do Senhor. Aleluia. E quando eu me deparo, que eu passo frente a frente com aquelas mulheres, uma voz brada do céu e diz para mim dessa maneira: meu filho. Irmãos, eu comecei a rodar, eu bati a mão nos ouvidos, eu achei que eu estava alucinado, tanto álcool, eu achei que eu estava morrendo naquele momento, aleluia, eu rodava, eu tremendo de fome, que eu ficava 5 dias sem comer, eu estava muito fraco, aleluia, e a voz insistiu em falar comigo, aleluia. Quando Deus tem um projeto na vida do homem, ele insiste, aleluia, que depende do homem se ele vai dar ouvido ao que Deus falou ou não. Louvado seja Deus.
Só que Deus só insiste com o homem uma vez só. Antes ele envia vasos, profetas para falar com o homem. Aleluia, se o homem não está dando ouvido, aleluia. Aí Deus fala, vou eu mesmo, vou enviar o meu anjo, vou enviar o meu exército, aleluia. E Deus fez isso comigo. Porque eu era um homem que eu não gostava de crente, eu não queria saber deles, mesmo Pedro eu não gostava deles. E aquela voz disse, meu filho, homem, eu tenho um projeto na tua vida nesta terra. Eu preciso mudar o teu deitar, o teu levantar. Eu preciso mudar o teu piscar de olho, pulsar do teu coração. Eu preciso mudar os teus passos. Eu preciso fazer de ti alguém grande no meu nome neste mundo. Mas ouça a minha voz, ou tu vai descer a cova. Mandai, é sério. Irmã, e ali, irmãos, eu fiquei rodando, eu fiquei transtornado. Eu pensei que eu estava morrendo. Eu falei, e agora? Irmãos, aí de repente eu coloquei a mão no bolso, eu tinha R$1. Aquela notinha verde naqueles anos, louvado seja Deus. Aleluia. Eu não sei onde é que eu arrumei aquele real. Eu tinha, acho que alguém dava, porque as pessoas dão dinheiro para bêbado. Dá, toma aqui R$1, R$2 para você tomar uma. Eu falei, desse jeito. E eu saí daquela voz ali, tremendo, toda tonta. Louvado seja Deus, e caminhei, avistei mais um bar lá na frente, aleluia. Avistei esse bar, cheguei ali e disse pro dono daquele bar, moço, me deu uma pinga, custava 25 centavos uma pinga. Ele colocou a pinga, disse, enche o copo, dá 50 centavos. Eu virei aquele copo de pinga, aleluia, mas eu não, aleluia, ela queria voltar. Os olhos encheram d'água, eu já estava cheio de pinga, não cabia mais. Mas eu consegui tomar aquele copo de pinga, joguei o R$1 em cima do barcão, eu falei, aleluia, fecha a nota, coloca outro copo de pinga. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que, irmão, até hoje, aleluia, eu não lembro. Eu lembro que eu tomei o primeiro copo e dei a nota para o homem. Eu saí do ar, eu saí descendo, eu não me lembro, eu não me recordo para te contar. Aleluia, louvado seja Deus. Isso era por volta, era menos de 9 horas da manhã. Aleluia, e ali, irmão, eu não sei, eu não me lembro de mais nada do que aconteceu comigo. Eu não sei se eu continuei pela rua, se eu bebi mais, ou se eu fui embora, não sei o que aconteceu. Eu só me lembro que no outro dia, passou-se a noite. Por volta de 8 horas da manhã, eu me despertei em um quarto que minha mãe tem no fundo da casa dela. Na casa dela, um lugar onde ela guarda caixa de roupas usadas, roupa velha, ferramentas. E eu peguei uma caixa de papelão grande, cheia de roupa, eu abri, eu acordei deitado em cima de um monte de roupa. Aleluia. E ali, irmãos, eu comecei a sarar. Eu comecei a melhorar. Eu levei uns 5 dias para mim me fortalecer um pouco, firmar os meus passos, que eu era muito fraco, eu não aguentava trabalhar, não aguentava nada, porque eu não me alimentava. Aleluia. E aí então, irmãos, eu começo a ser novamente introduzido dentre as pessoas, em meio à humanidade, em meio à vida real. Louvado seja Deus, eu fui incluído de novo à vida. As coisas foram mudando, eu comecei a ganhar peso, porque eu passei a me alimentar melhor, eu arrumei serviço, eu comecei a trabalhar. A minha vida ela se tornou quase a vida de um homem normal, eu fui me recuperando. Louvado seja Deus, minha vida ficou totalmente diferente. Mas aí agora, o Senhor começa a enviar vasos de Deus para falar comigo. Vinha um, falava comigo, aleluia, eu maltratava. A minha vida parecia com a vida de Saulo. Mas Saulo matava e prendia, eu não matava nem prendia, mas verbalmente eu maltratava as pessoas. E muitos crentes desistiam de mim. Eu digo para você, não sei porque eu estou falando, mas não desista de uma alma. Não desista. Muitos desistiam, irmãos, muitos voltavam, muitos desistiam, mas aleluia, no resumo de tudo, o crente sumia e não me procurava mais não, louvado seja Deus. E aí depois Deus levantava outros, eu maltratava de novo, e foi indo assim. Aí eu tive essa trajetória do ano de 2007 até, do ano de 97, me perdoe, do ano de 97 até o ano de 2005, se passaram 8 anos. O Senhor enviando o vaso comigo e eu maltratando os vasos. O Senhor enviando o crente e eu maltratando os crentes. Aleluia, ali no ano de 2005, me perdoa, foi 2003, né, esposa?
2003, né? Me perdoa. 2003, aleluia, o Senhor me leva para ir morar lá no Jardim da Casa, do lado da Vila Olinda ali. Louvado seja Deus, era um tanto de barracaiada, estava começando. E eu fiquei ali no meio, louvado seja Deus. E o Senhor então, Ele traz, Ele coloca no fundo, aleluia, da minha casinha, do barraquinho, Ele coloca um casal de crente, louvado seja Deus. E eu ficava lá na minha casa, eu tinha um som, eu levantava aquele som, e aí aquele crente, ele ia para o rumo da minha casa, eu levantava o som para ir embora, mas de vez em quando ele vinha com a Bíblia aberta, ele era uma pessoa, ele andava, ele tinha uns problemas na perna, porque ele era deficiente, e aquele homem, ele carregava a Bíblia dele no braço aberto, ele vinha, me oferecia uma palavra de Deus, eu não aceitava, ele colocou um ponto de culto na casa dele, eu nunca fui na casa dele, era fundo a fundo. Aí quando fomos, aleluia, louvado seja Deus. E ele não insistia, ele sempre chegava e falava, Senhor Lindomar, o senhor tá, ele me chamava lá fora, o som está ligado, eu quero só passar uma palavra do Senhor para você, ouve essa palavra aqui, depois você pode voltar, pode ouvir o seu som. E ele fez isso por várias vezes, às vezes eu não aceitava, às vezes aceitava. Louvado seja Deus. O importante é que esse homem não desistiu de mim. Ele não desistiu de mim, irmãos. Eu louvo a vida dele até hoje. Ele foi o único que não desistiu de mim. Eu maltratava ele, mas ele ia lá e dava a minha volta e ele voltava. Ele era insistente. Louvado seja Deus. Mas só que nem assim não adiantou muito. Agora no ano de 2005, começo de 2005, aleluia, estava eu construindo ali na minha casa um banheiro e uma despensa, coisa simples. Eu estava fazendo um alicerce com meio fio, um pedaço de meio fio, fiz um alicerce e aí nasceu um banheirinho em cima e uma despensa. Aí chegou eu assentando aqueles meio fios, chegou um lugar que o meio fio ficou grande, isso era 4:30 da tarde. Eu tive que quebrar o meio fio. Eu dei uma marretada no meio fio. Dei a segunda marretada. Um caco de meio fio, ele salta no meu olho. Ele salta no meu olho. E ali começa uma enfermidade no meu olho. Uma enfermidade grande, de proporção alta. Eu já fiquei praticamente com aquela visão muito deficiente, porque eu já nem conseguia abrir o olho, mas o meu olho virou uma bola de fogo. E doía muito, meu olho coçava, meu olho doía. Aleluia, eu coçava o olho e ficava com 2 dedos aqui, carcava com muita força, que se eu não carcasse eu não aguentava. Pedia para ela olhar o meu olho, não tinha nada dentro, ela não via nada. E aquilo sofrendo, irmão, e a água descendo, doendo, eu não consigo te explicar o tanto que doía. Aleluia, isso doeu, aleluia, de 4:30 da tarde até por volta de 7 ou 7:30 da noite, e eu naquele desespero dentro de casa, andando para lá e para cá, louvado seja Deus, aleluia. De repente, aleluia, quase que na hora de deitar, eu sento na minha cama, com aquele olho doendo, eu ponhava a mão que a lágrima descia por baixo do olho, que já estava na carne viva, a lágrima, então eu esfregava. Aí eu, diante daquele sofrimento, eu me lembrei que acima de todas as coisas existiria um Deus. Eu lembrei de Deus. Eu disse dessa maneira para o Senhor, eu sentado na minha cama, com uma mão aqui no olho, a outra eu levantei e disse assim: Senhor, sei que o Senhor é o dono do poder. O Senhor é o Todo-Poderoso. Eu falei isso com Deus. Meu Deus, me ajuda. Arranca essa enfermidade que está no meu olho, Senhor. Eu estou aguentando, está doendo muito. Eu falei coisinha mínima com Deus, não chegou 1 minuto. Eu dormi. Acordei, faltava 5 minutos para meia-noite. O olho doía 2 vezes ou 3, quem sabe mais. O colchão tinha uma roda molhada. E ali meia-noite eu começo a perambular dentro da casa desesperado e desesperando ela também. Eu andava para lá e para cá, o olho doía muito. E eu voltei, sentei na minha cama novamente. E da mesma maneira eu comecei a falar com Deus na meia-noite.
Irmãos, eu falei com Deus 1 minuto, 2, 3 minutos. Dentro de mim eu pensei, não, já está bom. Se Deus tiver de fazer alguma coisa comigo, já está bom, já falei demais com Deus. Irmãos, só que eu queria cessar a minha conversa, a minha oração com Deus, eu não conseguia parar. E ali se passou 5 minutos, 8 minutos, eu não conseguia parar de falar com Deus. Aleluia, foi para 15 minutos, eu estou falando com Deus. O sono tomou de conta de mim. Aleluia, e eu abrindo a boca, saindo do ar de tanto sono. E a voz, aleluia, louvado seja Deus. Mas eu não conseguia parar de falar com Deus, por mais que eu queria parar. Louvado seja Deus, por volta de 25 minutos que eu falava com Deus, o sono foi profundo. O sono me tocou muito forte. E eu já estava falando coisa com coisa. É igual quando a gente coloca, aleluia, a boca no pó e nós começamos a orar uma oração mais grande com Deus. Nós começamos a falar coisa com coisa, tem vezes. Você fala coisa que você nem está pensando, que você nem está imaginando, você fala com Deus. E eu estou falando com Deus, eu comecei assim naquele êxtase, naquele sobrenatural. E por volta de 35 minutos, eu não suportei mais de sono. E falando com Deus ainda. Eu caí na minha cama de lado. Eu pus esse braço aqui debaixo da cabeça. Meu pé ficou no chão, eu só tombei de lado. Já caí ali e já apaguei dormindo. Só que a conversa não parou. Ela continuou ali em sonho. Ela saiu do natural e ela partiu para o sobrenatural com Deus. Só que ali eu dormindo e eu sonhava que eu estava da mesma maneira aqui falando com Deus. A conversa não parou. Não parou ali já em um sobrenatural. De repente eu ouço um barulho de alguém que caminhava com fortes pegadas, com fortes pisadas. Eu ouvia. Louvado seja Deus. E a porta do meu quarto estava lá. Aleluia, louvado seja Deus. De repente eu olho para a porta do meu quarto. Aleluia, só com esse olho aqui que estava bom. Na porta do meu quarto surge um varão de branco. Esse varão de branco, ele usava uma roupa, a roupa dele reluzia, brilhava. E esse homem, ele começou, o rosto dele eu não conseguia identificar muito, mas ele começou a caminhar, aleluia, na minha direção, lentamente, em passos lentos. Esse homem, ele chega agora até a mim, aleluia, eu estava sentado na cama, na visão. Esse homem, ele estendeu uma mão. Aleluia, lentamente ele põe essa mão aqui na minha cabeça. E ele estende essa outra mão. No meio do caminho, ele fecha a mão e ele faz isso com o dedo polegar. E ele leva esse dedo no meu olho que estava enfermo e abriu ele. E chegou a boca bem próxima. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando ele soprou, eu me despertei, eu pulei na cama e eu acordei. Irmãos, quando Deus faz, está feito. Aleluia. Quando Deus faz, está feito. Não tinha um ferido aqui, não tinha vermelhinho. O meu olho estava como há 10, 5 anos, sei lá, não tivesse entrado nem um mosquitinho no meu olho. E daquele momento em diante, a minha história mudou. Aleluia. Deus, ele abriu a minha visão, não só do olho, mas a minha visão espiritual que eu não tinha. O coração duro, aleluia, que é muito. Deus, ele fez, aleluia, uma mudança, uma limpeza sobre a minha vida, aleluia. E daquele dia até hoje a minha história mudou. Eu posso dizer para você ainda nessa noite, aleluia, que o Senhor, ele faz acontecer. Aleluia, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, ele diz: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Aleluia, louvado seja Deus, para que vai desfruto e o vosso fruto permaneça ao fim de que o quanto pedir ao meu Pai em meu nome eu possa te fazer. Glória a Deus. Aleluia. 14:15 João diz: e vós sereis meus amigos se fizer o que eu te mando. É esse Jesus, meu irmão. E ele mudou a minha história. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi simultaneamente, rápido. Eu estava de mudança daquele lugar, aqui para onde eu moro hoje, no Parque São Jorge. Aleluia, louvado seja Deus. Na noite que eu aceitei o Senhor Jesus, ele chegou até mim de novo, a mesma voz que falou comigo lá em 97. Filho, no mês de janeiro de 1969, eu te escolhi para mim e tu é meu. Aleluia.
1969, janeiro que eu falei, não foi? Eu nasci em abril de 69. Eu estava lá no ventre, não é isso? Faltavam 90 dias para mim nascer. Louvado seja Deus. E mais algumas madrugadas para frente, o Senhor voltou a dizer: filho, Satanás, o inimigo da vossa alma, estava com sua morte agendada para o ano de 1998. Estou aqui. Glória a Deus, aleluia. E é isso que Deus faz na vida do homem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bate palma para Jesus se você puder. Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Minha irmã, em nome de Jesus, eu peço licença para dizer algo, irmã. O varão de branco está visitando a sua vida. Que vai fazer você entender coisas que você ainda não está entendendo. Tá? Ele vai fazer você entender coisas que você ainda não está entendendo. Que Deus está tentando você entender algo e você não está entendendo. Mas a visita será grande. Ai, deixei cada super. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.